vai discutir também, tá? Então, o primeiro caso é um caso meu. É um homem, 42 anos, é inspetor de menor. Ele teve um acidente de moto e teve uma fratura exposta do rádio. Ele teve infecção, teve distrofia e chegou para nós dessa maneira aqui. Então, ele trazia algumas radiografias, né? Então essa aqui não era a do momento, né? Essa aqui foi a da primeira semana. Eles lavaram, colocaram o fixador externo. Depois, com 2 meses, eles trocaram por essa síntese. E ele chegou para nós com 4 meses. O que fazer? Tufi, o que fazer com esse está ok, cara? Partes moles, ok. Cicatrizada, né? Porém, ok. Assim, não tem uma falha grande. Tem uma cicatriz, mas tem 2 bons, a pele cicatrizada em condições razoáveis. O caco e a distrofia melhorou? Melhorou. Nós Volta podemos primeiro. notar que tem ainda... assim, ele tinha um edema ainda, mas não era muito intenso não, tá? Já estava muito melhor. Volta o primeiro, por favor. Ele não tinha radiografia inicial, tá? Ele não trouxe. Ele trouxe essa aqui para nós. Sim. Por essa E agora tem quanto tempo já, Caco? Nós estamos com 4 meses agora. 4 meses. Ele ficou, então, 2 meses com esse fixador, depois 2 meses com esses fios aqui. Voltando, então, ele tem 42 anos, inspetor de menor, né, da Fundação Casa, acidente de moto, fratura exposta. Então, nós podemos Já observar... não tinha mais infecção, tá, Tufi? Tá. Nós Infecção podemos curada também. observar na primeira radiografia, volta ela, por favor, que desde o primeiro momento em que o fixador foi instalado, isso é um problema que a gente observa com uma certa frequência nas colocações de fixador externo, em que não se reduz a fratura e o fixador é estabilizador. Ele não é, na verdade, ele não vai conseguir reduzir. Nós conseguimos observar aí uma lesão na articulação radioulnar distal, o que mostra que foi um trauma de alta energia. Quando você passa para o segundo slide, já com 4 meses de evolução, nós observamos uma pseudartrose no rádio. Essa fixação é insuficiente, como a gente sabe, e tem aí uma osteopenia bastante avançada com um impacto unocarpal bem proeminente. Então, nós temos agora algumas coisas a mais para tratar, porque o osso não está bom e nós temos que consolidar esse rádio e fazer esse punho funcionar o mais breve possível. Então, posso avançar na conduta? Antes disso, PH, o que você faria de diferente? Na fase aguda, você está lá no pronto-socorro, te chamaram, e aí? Volta o raio-x. Essa aqui. Avaliar partes moles, tem lesão de partes moles. Se não tiver lesão de partes moles, esse é um caso típico para uma fixação com enxertia. Tá certo. Tufi, concorda? Sim. Chegou, vai, com uma fratura, vamos supor, uma exposta grau 1 para 2 e com uma falha, vai ter uma falha e já chegou 8 horas depois, vai? Ah, bom, aí é outro cenário. Outro cenário, 8 horas. Eu mudei o cenário, tá, PH? Mudou o cenário. Tá, mudei o cenário. Com esse cenário, eu não teria coragem de colocar a placa no primeiro dia, mas colocaria o mais breve possível. Tá. E estabilizar essa articulação, que ela não foi reduzida. A gente vê no slide de perfil, a radioulnar está com o desvio dorsal da una. Essa incongruência vai trazer problemas. Tem que ser corrigido no primeiro momento. Tá certo. Alguém da plateia tem mais algum? A colocação, doutor Antônio Carlos, a colocação do fixador externo nesse caso não está errada, né? É um procedimento que se faz, poderia se dar reduzir um pouquinho melhor,
mas é um procedimento adequado para uma situação de uma fratura exposta, que necessita inicialmente já com 8 horas de evolução. Vocês acham que teve perda de substância ou não? Perdeu substância? Tu vê que ele já está encurtado e não tem redução da fratura, então pode ser que tenha tido perda de substância. É possível, né? Num grau 2 é possível, sim, né? Sim. Alguém da plateia, Carlos Sainz, Giana, Newton, Marco, André, fiquem totalmente à vontade para falar. Eu vou chamar alguém aqui, vai? Ezequiel, o que seria de diferente? ¿En el cuadro agudo, Caco, me preguntás? ¿O en el... Sí, en cuadro agudo. En el cuadro agudo, probablemente, yo pienso que el fijador externo está bien, si es el tratamiento de elección. Lo que pasa es que la reducción que tiene no es buena, porque la radiocubista, ese es un patrón de lesión como si fuera un patrón símil Galeazzi. Nosotros, en general, somos bastante agresivos con la fijación de esto. Lo que pasa es que si le fuera a hacer una osteosíntesis con placa, en este momento, yo probablemente me inclinaría para ponerle injerto óseo. Y la realidad es que colocarle injerto óseo en el contexto de una infección me parecería demasiado agresivo. Así que probablemente lo que yo le haría si recibiera a este paciente es corregirle la fijación, darle más longitud y para evitar esa impactación cúbito-carpiana que tiene, y probablemente reducir la articulación radiocubital discal si hace falta, ¿no? Y en un segundo tiempo hacer la osteosíntesis. Perfeito. E agora, Tufi? Chegamos com 4 meses. O que faria agora? Então, tem que remover esses fios. Eu faria uma abordagem dessa pseudartrose do rádio, colocaria placa e enxerto ósseo e faria encurtamento da una para poder mobilizar ele mais rápido. Não faria alongamento do rádio, se bem que agora você botou essa outra imagem com a pseudartrose franca, é bem possível que a gente vai precisar de um enxerto mais substancial aí. Talvez utilizar um fixador no intraoperatório para fazer o ganho da altura e colocar o enxerto. Mas muito cuidado agora com uma nova distrofia, né? Sem dúvida. PH? Também. Caco, nós temos alguma experiência com essas pseudartroses de antebraço e primeiro ver a questão de partes moles, se está bem, se tem algum resquício de distrofia ou não, isso deve ser tratado previamente. Retirar os fios pelo menos uma semana ou 2 antes, esses fios de Kirchner, né, que seriam um potencial de infecção, e a partir daí decidir o tratamento. Tratamento no transoperatório, seria ideal ter um distrator da O, que nos daria, né, o comprimento certo do rádio. No momento que se consegue o comprimento, se mantém, se coloca um enxerto tricortical entre a metáfise e a epífise, e a fixação, que pode ser feita com uma ou eventualmente com 2 placas, uma placa anterior e uma placa lateral. Se no transoperatório ficar um pouco difícil essa distração, a associação de um encurtamento de ulna adicional seria uma ideia bem plausível. Então, o plano é ter um distrator da O no transoperatório, fazer a distração até chegar num comprimento pelo menos de um nivelamento radioulnar, uma boa redução da radioulnar, enxerto tricortical, 1 ou 2 placas, uma placa volar e uma placa lateral. Ok. Osandré, boa noite. Põe o som, Osandré. Liga o som. Liga o som, Osandré. Tá sem som. Eu estou ouvindo agora. Opa, tá bem? Ótimo.
Legal. Computador novo, peguei hoje à tarde. Opa! Cheio de problemas. Vamos lá. Então, chegou um caso assim, dessa maneira, né? Opa, desculpa. Chegou Não, eu assim, dessa Nosso maneira. fundo deve estar cheio desses casos, hein? É. Termina assim quase tudo aqui. Olha, deixa eu passar uma palavra antes sobre distrofia. Pois É dos casos mais agressivos alguém entrar no consultório da gente com esse quadro: infecção, encurtamento, perda óssea e dor. Ele não está tão preocupado com a fratura, porque ele não pode valorizar isso aí. Agora, a dor é dramática. E eu gostaria que o painel pudesse informar de maneira sucinta como vocês tratam a dor da distrofia, porque é uma dor neuropática, não é uma dor aguda da fratura, vocês sabem. E eu acho que isso para o paciente é tão confortável quanto a notável reconstrução que será feita aqui. Queria ouvir isso. Tá. Só para esclarecer, esse paciente chegou fora daquela fase da fase aguda. Ele já tinha recuperado, né? Então, só para esclarecer, mas ele não né? Nesse caso, ele não estava com distrofia? Já, assim, ele teve uma fase pior e já estava naquela fase já de sequela, da distrofia, mas estava bem melhor do que há 2 meses atrás, por exemplo, né? Tá bem. PH, fala o que você trata disso. Eu acho que um ponto, acho que seria fora desse nosso encontro, seria falar alguma coisa sobre dor, porque a distrofia é um quadro assim controverso, até mesmo na literatura. Então, eu acho que poderia, junto com o Osvandré, que é um estudioso da dor, fazer talvez um outro encontro discutindo esses aspectos. Perfeito. O que tu acha, Osvandré? Não, no caso como esse aqui, o paciente 2 meses atrás, a dor é o que dramatiza a vida de um paciente desses. E geralmente eles vêm sem tratamento nenhum, com daquelas receitas simplinhas, assim, de analgésicos comuns. Eu acho que é importante pensar na pregabalina ou gabapentina. É importante pensar em reduzir esse quadro, muitas vezes usando corticoide, mesmo em vigência de infecção, por um curto período. E é importante pensar em analgesia, hoje com os adesivos cutâneos. Temos 2 ou 3 no mercado que ajudam muito a controlar a dor. E a pregabalina sendo a vedete do momento. E impressionante como isto desfaz o quadro de dor intensa e o paciente fica satisfeito e com uma grande adesão ao tratamento. Uso também a benfutiamina, que é uma vitamina B1, que potencializa o efeito analgésico das demais drogas. Eu gosto de citar esse tema porque isso, às vezes, não é de domínio de todos e os pacientes sofrem com isso. Falando agora da reconstrução, sem dúvida que esse paciente passa por um enxerto tricortical, como o Ruschel falou, porque nós temos que ganhar alongamento desse rádio. As maneiras de fixar dependem muito do que o cirurgião dispõe no seu armamentário. Caco, deixa eu falar. Vamos lá, deixa eu falar algumas coisas. Vamos lá. No chat aqui, o Gabriel Vick falou que os fios de Kirchner provavelmente na primeira fixação nem pegaram o fragmento distal, que isso provavelmente corroborou para a pseudartrose. O Davi Correia perguntou se o fixador externo inicial já estava na distração máxima porque ele achou que ficou encurtado, né? Então esse fixador inicial, ele é um fixador em ponte, então como ele não pega o fragmento distal, mesmo que de vez em quando a gente aumente a distração, a gente acaba aumentando o desvio no foco da fratura e acaba não fazendo isso, não corrigindo o problema. O Ricardo Kempf falou que a gente deveria ter sido tratado desde o início
com uma fratura luxação de Galeazzi, né? Perfeito. E o Pires perguntou se você teria o raio-x contralateral para a gente saber a altura do rádio. O Marcelo Costa falou que se a perda da altura da radionar distal, em caso de alongamento do rádio, qual é o fixador de preferência. E o Leandro Cunha perguntou se a gente, num osso distrófico desse, colocando os pinos do distrator, se a gente conseguiria fazer uma boa distração, né? Então, vamos por partes aí. São muitas perguntas, né? Então, é um tipo Galeazzi, sim. Toda a razão pro Ricardo Kempf, né? Foi ele que falou, né? Ele tem toda a razão. Isso funciona como um Galeazzi, né? Isso já foi dito também. Eu acho que foi o PH também falou, né? Ou o Tufi falou. É um osso que está mais ou menos porótico, mas ele já passou daquela fase mais aguda. Então, é um osso porótico, mas ele não é tanto assim. Quanto à distração, os fixadores antes nós usávamos muito. Então, eu faço cirurgia da mão. Tufi e o PH temos a mesma idade praticamente, né? Então, nós pegamos essa fase de tratar esses casos piores com fixador, associado com fio, associado com placa, né? E, na verdade, nós usávamos esse mesmo, né? Então, parecido com esse. Só que quando faz uma distração pelo meta, você tem uma distensão muito grande aí da cápsula e você pode ter mais quadro de distrofia simpático reflexa, né? E isso era uma coisa bastante comum quando nós usávamos mais o fixador externo. É que, Caco, esse fixador externo ele tem que ser transitório para tratar partes moles inicial e associar com fios também, né? Muitas vezes, quando nós não tínhamos a placa antes, né? Antigamente não tinha a placa. A placa é coisa de 20 anos para cá, 15, 20 anos para cá, né? Mas mesmo antes dessa época, dá para fazer com duas placas convencionais DCP, também, duas placas ortogonais. Também. Uma placa de reconstrução lateral e uma placa DCP anterior. Fiz alguns casos assim. Se a gente observar a colocação desse fixador, foi muito distal no metacarpo e como é um traço mais proximal, não é exatamente uma região metafisária do rádio que está fraturado, e sim uma diáfise distal, a gente vê que não está fazendo tração nenhuma, porque as linhas do carpo não estão abertas, nem a radiocárpica nem a mediocárpica. Então, isso aí já perdeu a função, esse fixador ele não está fazendo distração nenhuma, ele está estabilizando o que até uma tala de gesso poderia fazer nessa fase aí. Por isso que eu acho que uma outra dica importante aí, para usar uma placa DCP mesmo, se não tivesse distrator da O, pode usar uma pinça spreader com parafuso por fora da placa, que também consegue ganhar um comprimento aí nesse rádio. Bom, eu só vou mostrar o que eu fiz então. Se atrapalha ele, só se você quiser perguntar alguma coisa. Tem algum som, tem algum som a mais aí. Bom, então o que eu fiz? Eu tirei os fios, né? E fiz. A esposa. O que eu se quiser perguntar alguma coisa, pareceu. Tem alguém com microfone aí? Alguém com o microfone ligado? Desliga o microfone. Aí, aqui, liga o microfone. Então, o que eu fiz? Deixa eu pedir aqui para apagar o microfone. O que eu fiz, então? Eu tentei deixar pelo menos um contato do rádio. Tentei deixar pelo menos um contato aqui nesse bico, um pouco mais lunar, né? Para ter um contato melhor. Pus uma placa que a melhor que nós tínhamos na época, que era mais robusta, para que ela desse uma... Placa colunar da síntese. Da síntese, isso mesmo. Pus um enxerto esponjoso só, para que fosse mais osteogênico, né? E eu encurtei a una. Então, essa foi a minha proposta aí. Com 3 meses de pós-operatório, com 10 meses, com uma boa consolidação, tanto do rádio quanto da una, e a função com uma pronospinação razoável, né? Talvez um déficit um pouco mais da supinação, a flexo-extensão também com algum limite, mas com uma função boa da mão.
Comentários, críticas. Caco, te hago una pregunta. Ezequiel. Sí, te hago una pregunta, Caco. ¿Le hiciste una descompresión del túnel carpiano en el momento de la cirugía? No, Te pregunto, no fue necesario, no. No, te pregunto por el cuadro de Sudeck que tenías, porque en el cuadro inicial, viendo la pseudoartrosis, más la inestabilidad de radio cubital distal y demás, ¿por qué considerar que fue un Sudeck? Porque viendo ahora cómo resolvió, cuando una vez que fue estabilizado el cuadro, en realidad tenía un componente de diagnóstico claro, más que un Sudeck que necesita medicación y demás. Este paciente parece que lo que necesitaba era una buena estabilidad con básicamente lo que le hiciste, ¿no? Sí, yo creo también, yo creo que cuando se sacó el fijador, el cuadro de distrofia se quedó mejor, creo. Ok. Pero que creo que la distensión que era el gran problema, creo. No sé, porque cuando llegó a mí ya estaba mejor de la distrofia. Entonces... Perfecto. Ô Caco, só um minuto. O pessoal está me mandando mensagem aqui dizendo que caiu no YouTube e o Zoom já está lotado. Vê se consegue conectar o YouTube. Já restaurei, estou tentando restaurar o YouTube, Tufi. Eles estão mandando para nós aqui. Então, Caco... Teoricamente está funcionando de novo. YouTube, ok? Tufi, pode falar, Tufi. Eu posso te cumprimentar aí pela solução do caso, foi muito bacana, que chama a atenção que você trabalhou na parte mecânica, que precisava uma estabilização, como o Ezequiel chamou a atenção, e na parte biológica, que você colocou osso. Então, se faz isso, mecânica e biologia boa, o resultado pode ser esperado, mesmo depois de uma complicação grande, como um bom resultado assim. Parabéns aí pelo caso. Posso pedir um favor? Volta no resultado radiográfico final, porque o pessoal do YouTube acabou perdendo. Tá. Então, vamos lá. Tava assim, né? Voltou? O YouTube voltou? Que tem o pessoal tá mandando mensagens para mim também que tá ruim aí, viu? A princípio voltou sim, Caco. Deixa eu só ver aqui, peraí. Pessoal reclamando aqui também que tá falhando aqui. Bom, ok. Vamos lá então. Tirei os fios, coloquei placa, estabilizei, deixei um contato do osso vivo com osso vivo, encurtei a una. 3 meses de pós-operatório, tinha aí uma una plus ainda, mas que não deu problema. 10 meses de pós-operatório e a função. Estão pedindo o novo link do YouTube. Tem um novo link agora? Eu compartilho. Diego? Mas pede para entrar no YouTube e descrever. Fraturas da região distal do rádio é o único que está ao vivo. Mas faz um favor para mim. Entra no Mãos do Brasil, nesses todos aí, tá? Tá. O Celso Folberg pôs aqui que distrofia nem o YouTube aceita. Ele mandou aqui para mim. É controverso. Esse é o Celcinho. Bom, vamos passar o próximo caso do Diego. Diego, como é que você está? Você tá muito ocupado aí ou não? Quer que eu passe o caso para você? Que você está corrido com a parte operacional aí? Sim, pode falar. Bom, se eu falar besteira, você me fala, tá? Tá bom. É uma médica, 69 anos. Ela tinha uma história de uma fratura do mesmo lado. Havia mais de 10 anos. Ela não sabia precisar quanto, mas era há mais de 10 anos. Essas são as incidências frente e perfil e as incidências oblíquas. Vocês pedem sempre oblíquas, Tufi? Você pede sempre oblíqua ou não? Não peço não, pelo seguinte, a porta eu não atendo. Então, para mim, esse paciente chega já encaminhado e normalmente vem com radiografia em PA e perfil do jeito que dá para fazer. Mas, por incrível que pareça, os casos mais complicados, eles já mandam com tomografia. Então, eu não tenho oportunidade com essa incidência. Tá. Sabe que na Santa Casa é obrigatório, né? Então, tem uma fratura,
ele mostrou, chega o residente só com frente e com o perfil, a gente fala assim, pega as oblíquas, né? Porque nas oblíquas você vê muita coisa que você não vê no frente e não vê no perfil. E no sistema público fica difícil fazer tomografia para todo mundo, né? Eu sei que a Giana, junto com o Carlos Sainz, fizeram um trabalho há mais de 10 anos, né, sobre as incidências oblíquas. Vocês querem falar? Um dos dois, Giana ou o Carlos Sainz? Eu faço de rotina. Já o lugar onde eu atendo, onde eu trabalho, que é no Marcelino, Chapagnat, os pacientes já pedem, os plantonistas já pedem as 4 incidências. É de rotina. Ok. Já também. Nós pedimos de rotina no Cajuru, até escrevi no chat aí, pedimos de rotina as oblíquas e para nós é de grande valia para que a gente possa avaliar adequadamente a parte articular das fossas. Então, pedimos de rotina e temos o costume de avaliar dessa forma. Ok. pH também ou não? Igual ao Tufi, eu normalmente pego secundariamente esses pacientes, se não estou na linha de frente, normalmente a gente recebe o paciente já com radiografias antero, posterior e perfil, mas eu acho que as radiografias em oblíqua, sempre que possível, se não for fazer causar mais dor no paciente naquele quadro inicial, acho que ajuda bastante na identificação dos fragmentos dorsais e volares, para tu entender um pouquinho melhor a fratura que tu está tratando. Falaram que o YouTube caiu de novo, tá? Caiu de novo. A mensagem que eles estão dando aqui é que tem conteúdo protegido por direito autoral. Nossa, de quem? Meu, teu? Bom, caramba. Bom, vamos lá. E aí, Tufi? Diego, o que você consegue fazer? Tufi, e agora? Com esse caso aí, o que você faz? Então... Que placa é essa, hein? Parece uma Marquardt. Parece uma Marquardt. Parece uma placa, essa que tem a orelhinha aí para o estiloide radial, e pode ser cortado ou não para colocar isso. Não me agrada. Esse desenho de placa não me agrada. Eu não gosto de nada no estiloide. Acho que o estiloide tem que ter um parafuso deslocado para ele lá, mas bem proximal, não um desenho distal assim. E a placa ficou bastante curva, né? Volta o outro slide, por favor, Capo. Porque isso que a gente precisa entender também, porque ela teve uma fratura metafisária da ulna em conjunto dessa vez. E parece que o fragmento proximal do rádio, da onde a placa está fixada, foi arrancado e essa placa entortou. Essa placa não poderia ter sido colocada nessa posição. Então, acho que ele fez uma fratura aí agora segmentar do rádio, onde um fragmento está preso na parte proximal da placa, o fragmento diafisário agora está todo solto, e o fragmento distal conseguiu aí separar, mesmo com essa placa colocada aí. Eu acho que tem que fazer uma abordagem mais rápida agora, não deixar dar distrofia nem nada, tirar esse material de síntese e fazer uma redução do rádio, uma osteossíntese com placa e parafuso. Eu gosto de uma placa mais longa no rádio aí, não tão curta como essa mais, e placa na ulna também. Existe um trabalho... Para ele, para sacanear. De 2010, que o Dave Ring recomenda a colocação de placa no rádio e na ulna quando tem fratura no mesmo nível dos dois aí. Me parece ser uma fratura, talvez aí extra-articular, não está dando para ver a linha articular do rádio completamente. Tá certo. PH? Essa é uma situação complexa, né? Nós temos uma refratura de um caso operado há 10 anos, falaste? Há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Talvez essa placa que entortou entortou no momento desse trauma novo, e uma cominução metafisária extensa,
mas me parece que a epífise distal do rádio, se tu passar o próximo slide, ela está bem preservada, né? Então, olha lá, a epífise ainda está... E aquele critério do Diego Fernandes, se a gente tem até 6 a 8 milímetros de epífise, essa epífise pode ser mantida, que seria o caso. Então, talvez tratar como o caso anterior, né? Nós temos uma epífise boa, temos uma metáfise boa, retirar essa placa, enxerto tricortical e aí fixar de alguma maneira. Tá. Ou com Diego, uma placa volar mais longa, ou então com 2 placas, né, ortogonais. E após a fixação do rádio, nós vamos pensar naquela UNA. Se após fixar o rádio eu tenho ela estável, eu posso até não mexer nessa UNA muito cominutiva. A decisão minha seria transoperatória. Então, retirar essa placa, enxerto metafisário, pode ser só esponjoso ou enxerto tricortical, 1 ou 2 placas conforme a minha disponibilidade. Olha, nós temos hoje no mercado mais de 200 placas, né? Quando eu não sei qual é a placa, como é que nós fazemos? Diego, como é que você fez nesse caso aí? Conte para nós. Então, esse caso teve algumas dificuldades, né? A maior dificuldade delas foi que o seguinte: o hospital colocou o sistema de computação 1 ano depois que ela fez a fratura. Então, ela não tinha no sistema de computador qual era a placa. E a empresa que vende Marquardt aqui em São Paulo começou a fazer o registro das placas com o nome dos pacientes para das placas que eles vendiam, mais ou menos 2 anos depois que eu operei a paciente. Então, eu tive que ir pelo desenho. Como o desenho dessa placa é bem típico e eu não conheço nenhuma cópia dela no mercado, eu aceitei a placa e pedi a caixa, aquelas caixas que tem para parafuso quebrado e com múltiplas chaves diferentes que algumas empresas têm. E daí entrei na cirurgia com armamento, com minhas armas prontas para tirar uma placa independente se eu conhecesse a marca ou não, e com a marca que eu achava que era. E, por sorte, realmente era a placa da Marquardt. Eu comentei com o Caco até antes de quando eu enviei o caso, que até a gente começa a ver bastante casos desse acontecendo com fraturas da região proximal do fêmur, e a gente não tem visto tanto com fraturas da região distal do rádio, né? Essas fraturas peri-placa não é tão comum, acho que no rádio quanto é no fêmur. E que pode ser que estejam começando a chegar agora, né? As placas volares bloqueadas começaram a ser utilizadas no início dos anos 2000 e agora a gente está aí com 15 a 20 anos que elas começaram a ser mais utilizadas. Daqui a pouco eu acho que vai chegar um pouco mais desse tipo de fratura. E, Diego, ela estava bem antes desse trauma, desse segundo trauma, funcionalmente? Ela relata que ela teve bastante dificuldade para fazer a reabilitação da primeira cirurgia, que ela teve bastante dor no primeiro pós-operatório. E que ela não tinha mobilidade normal do punho, era o que ela dizia, mas ela não sabia especificar o quanto era. Uma senhorinha pediatra super boazinha, mas ela não vamos dizer, ela não ficou remoendo o fato de não ter recuperado mobilidade completa nem força completa desse punho depois da primeira cirurgia. Okay. Bom, vamos consultar a plateia aí, vamos lá. Milton Pinhataro, está quieto. Continua. Milton Pinhataro. Acorda o Milton aí. E continua. Abriu o microfone? Abriu? Abriu. Isso. Abriu, tá. Eu acho importante nesses casos que a gente intervém numa fratura prévia, que muitas vezes nós temos uma deformidade do rádio, que a gente não sabe bem qual que sobrou do tratamento anterior, principalmente quando o paciente já tinha uma limitação da mobilidade, da pronospinação. Então, na hora de reconstruir, muitas vezes, tu tem que adaptar uma deformidade adquirida desse rádio na hora de fixar. E como foi falado, eu acho que tem que botar uma placa grande, provavelmente colocar enxerto,
que a biologia desse osso parece bastante, não sei se pela incidência radiológica, mas parece um osso bem osteopênico, né? Pela cortical, tu vê que é bem fininha nesse osso. Então, acho importante a fixação ser bem estável dentro do possível e, provavelmente, colocação no enxerto. Alguém mais? Marco, do Equador. Marco, do Equador? Sim. Tá me ouvindo, Caco? Tô. Ótimo. Bom, como o Dr. Ruge falou, é uma fratura complexa, é uma refratura, na verdade, mas eu acho que nesse raio-x de perfil, a gente consegue enxergar a superfície articular até boa no rádio, na rádio carpiana. Eu acho que seria muito legal a gente ter a possibilidade de ter uma tomografia para imaginar um pouco melhor as partes dessa fratura, que parece ter várias, né? Várias na metáfise, e planejar melhor a placa com enxertia que já foi falado. É isso. Bom, tem um trabalho nosso que está na RAND, que nós fizemos o seguinte: pegamos alguns casos, fizemos radiografia frente, perfil e as oblíquas, pedimos para os médicos, cirurgiões da mão, falarem qual que é a classificação e qual é a conduta. E um mês depois, nós colocamos uma tomografia, embaralhamos os casos e pedimos novamente para essas pessoas, né, darem qual é a classificação e qual é a conduta. E o que nós vimos é que, assim, para os médicos experientes, a tomo ajudou pouco. Por quê? Porque o médico experiente ele consegue ver coisas na radiografia que o menos experiente só vê na tomografia, né? Então, talvez isso seja uma maneira de nós pouparmos um pouco de dinheiro, né? Agora, o sistema público acho que vai quebrar, né? No mundo todo. Talvez a gente não possa mais pedir tomografia para ninguém agora, né? Com o coronavírus aí vai faltar dinheiro para tudo, né? Então, o que nós vimos foi isso. Tufi, fala aí. Caco, um macete bom que eu uso nesses casos, assim, é claro, tem alguns casos operados, não são tantos, mas é a colocação da parte distal da placa primeiro no maciço epifisário, metafisário. E aí você consegue alinhar a parte diafisária da placa e se consegue corrigir a altura e depois põe enxerto e reduz o restante. Quando você não tem parâmetro suficiente para conseguir montar tudo, você pode fazer dessa forma, também é um macete interessante. Bom, legal. Diego, você quer contar o que você fez? Então, pode passar o próximo slide, Caco, que daí acho que dá para ter uma ideia melhor, né? Então, quando eu entrei na cirurgia, então deu para ver essa placa estava dobrada mesmo, ela não quebrou e ela dobrou e o osso deformou. Ela tinha a cara daquele osso de quem tomou bastante tempo de glifosfonado, era um osso bastante quebradiço, parecido com giz, né? E então a hora que eu vim, tirei o osso que estava por cima da placa, tirei os parafusos, tinha parafuso solto, a maioria deles ainda estava preso no bloqueio, não tinha nenhum confusão a frio, e depois de tirar a placa, era uma fratura com a parte epifisária boa, como vocês falaram, e com uma combinação metafisária bastante intensa. Passa o próximo slide, por favor. E aí, então, o que eu optei de fazer, né? A fixação da região distal, tanto do rádio quanto da una. Minha principal dificuldade quando eu faço a fixação dessas fraturas é que na região da cominução, ela é uma região muito ampla, então é difícil da gente ter certeza de qual vai ser o comprimento da placa e a melhor posição para a gente colocar na região distal. Quando não tem fratura da cabeça da una, geralmente eu faço uma fixação provisória da una para o rádio para manter só o comprimento, mesmo que os outros parâmetros de alinhamento não estejam satisfatórios, e daí eu prendo a placa nesse fragmento proximal, né? E eu optei nesse caso por utilizar essa cerclagem, porque a hora que terminou de fazer a fixação, a gente estava com bastante... os fragmentos estavam bastante diastasados, né? Então eu achei interessante
desperejizando o menos possível, passar essas duas cerclagens na região distal do rádio. Bom, Diego, essa é uma placa Litus? Essa é uma placa da Medartis das compridas, sim. E a placa da região da UNA é uma placa especial para a cabeça da UNA. Ok. Fala uma coisa, Diego, essa cerclagem, para que foi? Os fragmentos, chefe, estavam muito diastasados. Então, para evitar que eles ficassem muito diastasados e demorasse muito tempo para a consolidação, eu preferi manter a cerclagem. E eu não fiz enxerto ósseo. Tá certo. Quem mais não que quer... Não foi enxerto? Não coloquei enxerto. Deixa eu ver quem mais aqui que está na sala. Vamos chamar o Ricardo Kenf. Ricardo? Fala, Ricardo, tá vendo? Estamos sim. E aí, comentários? Caco, eu acho que assim, ó, o que eu faria diferente, o raio-x inicial ali estava com a tala, viu? Eu tentaria fazer um pouquinho do diagnóstico inicial, um pouquinho diferente. Saber se é uma refratura ou se é uma pseudartrose. Às vezes, nessas pacientes de baixa demanda, tu não tem uma consolidação total e fica segurando na placa. E aí, daqui a pouco, um trauma de não tanta energia, de baixa energia, pode causar a falência do material de síntese. Então, eu acho que a dúvida toda na conduta é saber se é uma refratura ou se é uma pseudartrose. Se fosse a pseudartrose, se a gente tivesse a suspeita inicial de ser uma pseudartrose, eu faria a fixação rígida, que nem o Diego fez, mas eu colocaria enxerto, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a fixação dele foi muito boa, mas eu tentaria planejar um pouquinho melhor no pré-operatório para saber já de antemão se precisaria usar enxerto ou não. Em caso de ser uma refratura, eu acho que a conduta está perfeita. Em caso de ser uma pseudartrose, eu entraria com enxerto. Ô, Ricardo, eu entrei pronto para usar enxerto ósseo, mas como ela tinha bastante hipótese moles, volta no slide anterior, por favor, Capo. Como ela tinha bastante hipótese moles aderida nos fragmentos, e eles ficaram bem montados, bem coaptados, eu preferi por não utilizar enxerto ósseo porque tinha sido um pedido dela. Ela falou que preferia voltar para o centro cirúrgico do que abrir o ilíaco. Então, eu achei que dava para respeitar essa vontade dela e esperei a próxima vez. Pode mostrar a radiografia, Caco? A próxima. Então, aqui mostrando que ainda não estava consolidado, no pós-operatório de 10 semanas, mas estava mantendo um bom alinhamento, né? Então, na hora que a gente não faz a radiografia perfeita do centro cirúrgico na nossa posição, mostra isso. Então, a cabeça da UNA estava consolidada e a região distal do rádio, se a gente olhar nessa combinação dorsal, estava consolidando já, né? Se a gente fizer uma radiografia com a radionar distal de frente, vai ficar parecido com a radiografia do pós-operatório. Mostra a possibilidade dela, por favor, Caco. Desculpa. O próximo, isso. Então, ela falou que essa perda parcial da mobilidade de flexão e extensão estava parecido com o que ela tinha no pré-operatório, mas eu não consigo dizer se isso é verdade ou não. Ok. Comentários? O Jairo da Colômbia está aí. Jairo da Colômbia. Jairo Gomes. O Jairo foi da Santa Casa também. Foi meu colega lá na Santa Casa. Oi, Caco. Tudo bom? Oi, Jairo. Tudo bem? Como é que você está? Muito bem, Caco. Comente aí o caso. Você fez um comentário bom lá sobre a tomografia, né? Pois não. A gente não tem problema com a tomografia aqui. Pode fazer tomografia... geralmente nos nossos hospitais tem tomografia, mas agora com o coronavírus não tem mais, não. Porque está reservado para paciente do Covid. Só para vidro fosco, né? Vai ser vidro fosco aí. Então, só respondendo o Ricardo Kempf, Ricardo, como a tomografia era bem parecida do que era a radiografia, até pela presença do material de síntese, eu não coloquei a tomografia na apresentação, mas eu fiz tomografia no pré-operatório sim, e não me parecia pseudartrose, né? Ela não tinha nenhuma radiografia antiga também para comprovar se tinha pseudartrose ou não, mas não me parecia, tá bom?
Qual a opinião dos colegas em relação ao uso desse tipo de placa em T? Que eu vejo que esse tipo de placa ela traz problemas ali na pronospinação, no extensor ulnar do carpo. Qual a opinião dos colegas sobre o uso desse tipo específico de placa? A placa para a cabeça da una, isso? É. Então, eu coloco essa placa, ela fica na posição ulnar, geralmente um pouco para volar. Se a gente observar aqui no perfil, né, dá para ver que ela fica um pouco para volar. Para tirar do extensor ulnar. Para ela não invadir o sexto compartimento extensor. E nessa posição, tanto o flexor ulnar quanto o nervo ulnar, eles eles ficam perto da cabeça, mas acho que incomoda menos do que na região distal. E uma outra coisa que eu faço é que esse parafuso, tem os dois parafusos que ficam bem, que eu tento colocar bem subcondrais mesmo na cabeça. E esse terceiro parafuso, ele dá um apoio super importante, viu? Eu acho que esse parafuso é um parafuso fundamental para a fixação, principalmente dessas fraturas bem epifisárias. Okay. Olá, Caco, Diego. Opa, ô Miguel. Tudo bem? Tá bem. Miguel Tem direito a falar? Lógico, é um ortopedista pediátrico da Santa Casa. Vamos lá, Miguel. Parabéns. E sabe tudo de rádio também. Excelente, excelente. A única que eu não faria, e eu acho que, claro, depende de cada situação, quando você precisa fazer essas amarrilhas sem ter muita tensão, sem precisar usar alguma coisa extremamente resistente, é preferível eu faço com fio normal e não com fio metálico. A gente, como usa muito material diferente na pediátrica, a gente tem tido algumas metaloses. E aí a gente confunde eventualmente com infecção de baixa agressividade, né? Então, eu não sei, eu acho que eu usaria esse amarrilho para aproximar os fragmentos com fio normal mesmo, com algum fio com uma resistência, mas não com metálico. A desvantagem é que se quebrar você não vê, né? Mas é só um comentário que eu não sei também se é tão frequente assim. Muito bem, Miguel. A gente quase nunca usa cerclagem, doutor Miguel. É bem raro utilizar, né? Eu utilizei mais na intenção de aproximar os fragmentos para favorecer a consolidação, principalmente porque eu não estava utilizando enxerto ósseo. E o que você usa, Miguel? Por exemplo, nylon mesmo ou não? Que assim, o Etibond, por exemplo, ele pode dar problema também, né? Não, eu não gosto do Etibond. Existe o Vicril 0, o Vicril 1, não o 2 zeros, né? O 1, o 0, ele é muito forte, sabe? Eu tenho usado ele até para fazer as cápsulas. Às vezes aqueles fios mais caros lá que o pessoal do joelho gosta, ou o nylon 0. O nylon 0 ele tem uma resistência boa também, sabe? Porque na realidade é só para aproximar e não para fazer uma fixação forte, né? Mas é só um detalhe, veja, não vai acontecer mais, né? Não, muito bem Caco, lembrado, Miguel. Oi? Caco, eu tenho usado Etibond e até certo ponto bastante para a rádio distal. Às vezes aquelas fraturas muito diminutas que tem quase não tem osso, eu uso o Etibond 5 para fazer cerclagem ou amarrar até na placa. Então, esse tipo de fixação, eu teria teria usado Etibond 5. E não tem problema. O Etibond, pelo menos os paraenses não tem problema. Que sorte que vocês têm. Bom, vamos passar aos próximos casos, né? Um pouquinho só, Caco, se me permite. Lógico. Tem um pós-operatório de longo prazo desse caso aqui, Diego? Ela estava para voltar agora nessa época do corona, doutora André, mas ela não voltou com medo do coronavírus. Então é um caso recente teu. Porque me chama a atenção ali, olhando assim com um pouquinho mais de bagagem, né, que a gente tem, esse é um caso ideal para colocar um enxerto, né? Quer dizer, e a médica, ela se coloca na posição de paciente aqui. Ela não tem muito o que optar, não. Assim, a gente é um pouquinho mais
as relações são um pouquinho mais diretas aqui. Tipo, você quer se tratar ou quer que eu trate você? Porque você fez uma cirurgia de salvação aqui. Mas essa mulher é osteoporótica ao extremo. Imagina que esse osso reabsorva. Você pode perder isso aí tudo. E daí é você que tem que resolver. Entendeu? Ela estava ciente que talvez precisasse reoperar, né? Mas se a gente observar na região dorsal, no perfil, na região lunar aqui, ela tem formação de calo ósseo já. E não tem sinal de reabsorção ao redor dos parafusos. Mas eu estou apoiando em cima justamente porque eu concordo. Essa é uma fratura, na minha opinião, né? Como a comunição ela fica metadiafisária, né? Não é uma comunição só metafisária. Ela é uma fratura que merece bastante enxerto e bastante atenção quanto à necessidade de colocação de enxerto, sim. E um comentário apenas que eu acho que a nossa ortopedia moderna tem que aceitar esse conceito como tal. Fraturou uma vez, fraturará uma segunda vez se o paciente não checar e tratar a osteopenia ou osteoporose. Os conceitos desse pessoal da osteoporose são bem claros. Essa paciente entra num protocolo de tratamento e acompanhamento de osteopenia e osteoporose, porque ela poderá fazer fraturas em úmero proximal, fêmur e assim por diante. Só um comentário. O rádio, ele é chamado de fratura sentinela, né? Então, quando quebra o rádio, é um sinal amarelo aí, né? Tá? Que pode ter fraturas depois de coluna, colo de fêmur, trans e aí vai, né? Bom, nós vamos passando os casos aqui, tá? Para não ficar... Caso 3, caso do PH. Uma foto aqui quando ele tinha 35 anos, né? Nada, semana passada, pô. Eu posso pedir um favor? Tinha cabelo ainda. Volta no primeiro caso, que o pessoal do YouTube não viu o final do primeiro caso. Tá, então desculpem. Então, tiramos o fio, colocamos placa, encurtamos o rádio, a una. Com 3 meses, consolidação do rádio e da una, com 10 meses, e a função clínica de pronospinação, flexo e extensão e os dedos também móveis. Ok? PH, vamos lá, teu caso. PH é da Santa Casa e do Moinhos de Vento, né? Vamos lá, PH. Passa o caso. Um paciente masculino, 19 anos, um acidente de trânsito, moto, carro, fratura ipsilateral de fêmur e rádio distal esquerdo. Foi tratado o fêmur pela equipe do quadril, do trauma, não me lembro. Depois foi nos passado para tratar o punho. Seguinte. Não temos a radiografia sem a tala, essa é a radiografia inicial, anterior e posterior. Acho que tem umas oblíquas a seguir. Não tem não. Não tem. Contente com essas imagens, Tufi? Eu vou ser honesto, eu vi esse caso do Paulo Henrique lá em Neto. Eu vou deixar o pessoal opinar para não avançar aí. Vamos lá, Diego. Estou vendo um fragmento que me preocupa aqui na região palmar. Parece ser fragmento do estiloide, não da lágrima, né? Na região, no perfil. Então, as oblíquas me ajudariam bastante a definir se tem a fratura da lágrima ou se é um fragmento do estiloide radial. E para essas fraturas da borda, que são as fraturas classificadas por Fernandes como tipo 4, elas geralmente levam parte ligamentar junto, elas estão em risco de ter uma lesão ligamentar grande e ficarem instáveis se a gente não conseguir fixar esse fragmento e os outros. Um outro colega aqui, já antes de eu falar, já falou também,
Quando a gente então tem essas fraturas de fragmentos da borda, eu também me preocupo com os fragmentos intrínsecos do carpo. Então, eu também tomaria bastante atenção com o ligamento escafolunar olhando essa radiografia de frente, né? O perfil está meio obliquado. Tá. Eu queria fazer um comentário, Diego, desculpa interromper. Eu acho que a tomografia é mais importante nesses casos do que naquelas fraturas onde você tem 200 fragmentos, né? Eu acho que ela é mais importante. Assim, por quê? Se você pegar, por exemplo, uma fratura com bastante fragmento, só na primeira tracionada mudou tudo já, né? Eu acho que ela nesse caso seria bastante importante. Vamos Caco, chamar... eu acho que esse caso é emblemático, porque esse caso pode passar em várias emergências no Brasil todo e ser diagnosticado como uma fissurinha na ponta do rádio. Então, eu acho que a gente tem que ter muita atenção ao olhar esse tipo de caso, olhar o antero-posterior, né, que já tem algum problema, e pensar, quando se tem esses fragmentos, que alguma coisa a mais. E o outro é a história do paciente. Um paciente, um acidente de moto-carro, alta energia, uma fratura de fêmur. Também a gente deve pensar um pouquinho no trauma que aconteceu. Uma queda caminhando em casa tem uma energia pequena. Um acidente moto-carro, a energia é muito maior. Então, tem que ser pensado de uma maneira diferente. Então, esse é um alerta importante para quem está na frente. Perfeito. Zé Renato, que é o mais novo do nosso grupo, o que você vê aí nessa radiografia? E você pediria algo a mais? É uma radiografia, como o PH disse, é uma radiografia que tem algo a mais aí, né? Isso aí de passar batido em algum lugar, só um trincadinho, é importantíssimo, né? Mas ela tem vários sinais de alarme aí para você se preocupar com tudo que está acontecendo, né? Tanto o fragmentinho da gota que o Diego falou, espaço escafo-lunar, a translação um pouquinho do carpo, isso tudo tem mais coisa aí. Eu acho que alguma imagem a mais é importante aí, tanto as oblíquas quanto uma tomografia ia trazer bastante informação para a gente aí, sim. Vamos lá pedir as imagens, então? PH, e aí? O que uma visão axial, que a gente pode ver aquele fragmento lá lateral, ali junto ao rádio, mas a próxima, que é uma reconstrução 3D, aqui um sagital, né, mostrando a perda daquele fragmento da origem dos ligamentos radiocárpicos, né? Então dá para ver bem, né, aquela parte radial, né, um deslocamento para medial, e também aquele fragmento volar ulnar. Vou passando aqui, PH? Essa imagem é bem emblemática, né? Fragmento translocado para ulnar e o semilunar descoberto ali mais de 50%. Normalmente ele está coberto entre 33% e 44%. Então ele translocou um pouquinho para ulnar. Posso afirmar que o ligamento escápulo-lunar está íntegro, talvez alguma desconfiança ali no antero posterior, mas em todas as imagens que vocês vão ver não tem um alargamento escápulo-semilunar que nos chame mais a atenção. Posso passar? Paulo, você acha que esse seria um tipo 2 de Dumont, então, uma fratura luxação? Vamos adiante, acho que tem aí. Acho que sim. Considerações, então, agora. Tufi, você quer falar antes ou não? Sim, chamar a atenção exatamente para isso que o Paulo falou agora. Desde a primeira radiografia, a gente já percebe essa translação do carpo e a tala está segurando esse punho com desvio radial. Você observa a distância do estiloide radial para o primeiro metacarpal é muito menor do que o normal. Então, isso facilita a empurrar esse carpo para o lado ulnar, e aí com
com essa posição do escafoide, realmente dá a impressão, eu vi no chat aqui, alguém colocou que tinha uma lesão escápulo-semilunar, mas realmente a lesão não existe. Aí a lesão é de avulsão dos ligamentos extrínsecos, não intrínsecos. Correto. PH, então comenta sobre isso aqui, você que preparou para nós, né? Só Fala que eu vou falando um pouquinho, né, do mecanismo, né? Normalmente é um punho hiperestendido, antebraço hiperpronado e uma contratração seguinte. O sentido dessas fraturas, luxações podem ser volar dorsal ou uma translocação ulnar. Pode ter, né, associação de um ligamentar intracárpica ou radiocárpica, seguinte. E aí, dentro das classificações, a mais conhecida, né, das fraturas do rádio distal seria a classificação de Fernandes, e essa seria dentro do grupo 4, do tipo 4, seguinte. Bem salientado pelo Diego, né, tem duas classificações, uma de Monine, que vê os ligamentos interósseos, e o outro do Montier, com ou sem fratura da estiloide radial. Seguinte. E agora, o que fazer? Ignataro, Osvandré, Ricardo. O Ricardo acho que conhece o caso. Nesses casos aí, tá me ouvindo? Sim, Milton. Alô? Estamos ouvindo. Pode falar, Milton. Tá. Eu acho que é importante que isso aí basicamente é diferenciar no raio-x, como depois mostrou bem na tomografia, que o fragmento visto no perfil não é o mesmo da estiloide do rádio. É importante identificar, individualizar os fragmentos e fazer uma fixação que, na verdade, são arrancamentos ligamentares. Tem que fazer a reinserção para fazer todas as reinserções ligamentares novamente. Uma fixação adequada da origem ligamentar ali naqueles pontos. Olha o Pedro Pires, que tá quieto. Pedro Pires. Opina, fazendo um favor. Boa noite a todos. Tá ouvindo? Estamos. Essas fraturas marginais, elas são interessantes pelo seguinte: nenhuma placa, ou raras placas, consegue alcançar esse fragmento. Então, uma opção, porque você vê que esse fragmento aqui não é tão pequeno, né? Então, uma opção é, às vezes, você fazer um fio dobrado, semelhante a um fio de fixação de fragmento específico. Você prefigura aquele fio e aqui dá para pôr um fio nesse lado, no lado radial, e um mais no ulnar e segurar com uma placa, porque apoiando a placa, segurando o fragmento, os dois fios. É a forma que você conseguiria estabilizar. Existe a possibilidade de você colocar, às vezes, quando é um fragmento só, até um Herbert e travar o rádio com o carpo com um fio temporário. Mas como são dois aqui e é uma combinação, eu acho que o uso de parafuso só ficaria muito pouco para segurar essa fratura. Eu optaria por fazer dessa forma que eu estou falando. Às vezes colocar um fio dobrado, que você consegue fixar o fragmento lá, não precisa chegar a placa tão distal e você coloca a placa apoiando esse fio. Legal, interessante a ideia, né? Então, assim, existem placas que chegam até esse pequeno fragmento, mas tem outras que não. Mas essa aqui, como é só um fragmento pequenininho, o Pedro lembrou bem, tem os parafusos próprios para isso também, né? Quem mais quer comentar? Conhecendo a filosofia de trabalho do Ruschel, ele é um perfeccionista e ele sempre busca estar sempre super atualizado nos seus tratamentos. Eu vejo indicação de uma abordagem artroscópica para ver a superfície articular. Talvez seja uma panaceia isso e não sirva para nada, mas para se ter uma visão
ideal da superfície articular, e conhecendo a qualidade da artroscopia que o Paulo faz, talvez essa fosse uma situação que ajudasse na redução, como o Pedro falou também aí, com fios inicialmente. Fica uma ideia só. Quem perguntou sobre isso no YouTube logo no início do caso foi o Márcio Aita, provavelmente pensando também, além de visualizar a superfície articular, doutor Osmandré, em visualizar o próprio ligamento escapulonar e os ligamentos radiocarpais que foram lesados com a fratura. É uma boa ideia nesse caso, sim, né? Ezequiel. A mí me parece interesante que la traslación cubital que se ve se justifica porque el fragmento marginal anterior del cúbito se está llevando los ligamentos radiolunares, corto y largo, y el ligamento de la estiloides, el fragmento estiloideo radial, se está llevando la inserción del ligamento radioescafo-capitato. Eso explica la traslación cubital que tiene el paciente. Yo la trataría como si fuera básicamente una lesión, se comporta como una lesión luxofractura del radio, como ya dijeron Dumontier 2, y la verdad que yo estos fragmentos tan chicos me cuesta mucho fijarlos con placas o con tornillos. Yo en general, para las luxofracturas, trato de usar agujas pequeñas, y como es una lesión que prioritariamente tiene lesiones ligamentarias, uso arpones para fijar y mantener los fragmentos además en posição. É mais uma alternativa boa. É mais uma ideia, né? Então tem as ideias dos parafusos, tem das âncoras, tem o do fio que nem o Pedro falou. Eu sei que agora Cacó. Fala, Ricardo. Assim, ó, como o Ruxa comentou, assim, isso é uma fratura de alta energia. Se tu reparar, assim, dividir o punho nas 3 colunas, a coluna radial ela está lesada, como o Ezequiel comentou, com uma fratura função do ligamento radioescafo-capitato, que provavelmente esteja com o ligamento radiosemilunar longo. A coluna intermediária está também com uma fratura vulsão, com o ligamento radiosemilunar curto. E eu me preocupo muito com o lado, com a coluna ulnar, com a coluna cubital. Muito provavelmente tu tem uma lesão, mesmo que tu não tenha uma lesão de fibrocartilagem, uma lesão de escáfo lunar, que eu acho que só na artroscopia para ver, eu acho que a fibrocartilagem está lesada também. Assim, é muito difícil tu ter lesão, tu ter como se fosse uma luxação do punho, uma fratura luxação, e tu não lesar todos os componentes. Então a gente começa a discutir muito pelos fragmentos ósseos, mas sem a artroscopia tu não consegue discutir a parte ligamentar que não tem a lesão óssea associada, sabe? Então eu acho que assim, isso aí que o Dr. Osmandré falou e que o Aita comentou, assim, eu acho que a artroscopia para esse tipo de paciente é fundamental. E fala uma coisa para mim, você fazendo artroscopia, olhando tudo, reparando tudo, como que você fixaria esses 2 pequenos fragmentos? Com uma pequena volar, como é que você faria? Assim, ó, é muito difícil tu ver através das imagens numa só dimensão, até com essas reconstruções 3D, de saber o quanto de osso tu tem. Eu acho que tem que... Eu geralmente eu vou com tudo, Caco, assim, mas eu já fixei com fio, já fixei com âncora, já fixei com amarria, com o Paulo Henrique tem um artigo que ele sempre cita do Jesse Júpiter, que fala uma cerclagem em 8. Eu acho que assim, essa aí, cada paciente é um paciente, depende muito do tamanho do fragmento e se ele está com minuto ou não, se o fragmento é inteiro ou não. Se o fragmento é inteiro, às vezes um parafuso pequeno de mini fragmento ou um parafuso de Herbert, tu consegue fixar. Se não, é que nem o Ezequiel comentou, é fio de Kirchner ou âncora. Correto. PH, vamos lá. Vamos seguir aqui com o caso. Aqui você já falou, explicou tudo. Eu acho que o que todo mundo falou está nessa imagem aqui, né? Muito bem mostrada aqui nessa imagem.
Explica aí, PH. Na verdade, essas são outras imagens, né, tentando exemplificar um pouco mais o caso, né, esses fragmentos. Esse complexo ligamentar volar extra-articular se destaca da parte volar do rádio e a parte carpal vai para o ulnar, né? Então, esse paciente era um paciente do SUS nosso, que nós não temos a oportunidade de ter artroscopia. Então, e no transoperatório se fez testes para ver se tinha lesão escáfocelular e deu para, levantando, ver o carpo, né, o escafoide, o ligamento escáfocelular e um pouco do semilunar, deu para ver pela parte palmar e fazer a reinserção, como nós vamos mostrar a seguir. Conta aí, PH. Teste sob anestesia, né, que pode ser feito para ver a translocação ulnar. Seguinte. Olha como o carpo escorrega para o ulnar. Através de um acesso volar, se fez a fixação dos fragmentos com 3 parafusos e mais uma fixação provisória. Esse paciente já tinha 2 semanas de evolução. Então, nós fizemos uma fixação provisória do rádio no semilunar para manter o carpo reduzido até a cicatrização. 4, 5 semanas retiramos os fios. Seguinte. 3 meses de pós-operatório. Olha o semilunar completamente reduzido na sua fosseta. Seguinte. Perfil. E a imagem clínica. Ok. Comentários? Antes de passar a bola para o Tufi, comentários? Esse é um caso interessante mesmo do Paulo, porque você vê que no começo a gente tem dúvida do tamanho daquele fragmento para escolher o tipo de estabilização, e eu acho que ele conseguiu colocar 2 parafusos num fragmento, quer dizer que não era tão... Que era grande. Era grande. Engana a gente mesmo, tem que fazer como o Ricardo falou, entrar preparado com tudo mesmo. E outra coisa que é muito interessante é esse fio temporário do rádio para o semilunar, que dá a impressão de ser uma osteossíntese muito frágil, mas que sustentando isso aí até a consolidação desses fragmentos na reinserção ligamentar, funciona perfeitamente. Não precisa colocar um fixador externo nem nada a mais nisso aí. Perfeito. Muito bom caso. Tufi? Eu queria falar uma coisa, Cacô, que é assim, pois não, pode falar. Então a gente percebe que realizando a fixação dos 2 fragmentos, teve uma correção do problema ligamentar. Pelo resultado final dele, realmente parece que não tinha problema do ligamento. O som ficou ruim. Teu som ficou ruim agora. Melhorou? Melhorou. E a última coisa é realmente prestar bastante atenção nos pequenos fragmentos, né? Então, lá quando eu falei na primeira radiografia se aquele fragmento volar era da lágrima ou era do estiloide do rádio, aquele provavelmente mais destacado era o fragmento da lágrima. Né? Ok. Tufi, vamos lá então. Vamos lá. Então, a paciente de 20 anos, sexo feminino, acidente motociclístico. Ela é estudante, secretária, teve um trauma no punho esquerdo. Pode passar, cara. Ela chegou no hospital com esse quadro clínico. Eu fiz questão de colocar isso aí, Caco, porque a gente fala muito da fratura, mas muitas das vezes esquece o envelope de partes moles que está no entorno dela. Então, queria saber dos colegas aí, frente a esse quadro, como é que procede? Se quiser, pode passar a radiografia próximo. Normalmente, quando tem um deslocamento grande, esse fragmento proximal penetra e rasga o pronador quadrado e vai adiante, né? Provavelmente não me pareceu ser uma fratura exposta, mas aquele hematoma machuca bastante as partes volares
e pode levar até um comprometimento do nervo mediano, de tendões flexores. Esse é um caso que tem que ser reduzido e tratado o mais breve possível. Se não tiver Mas é importante mostrar partes moles, sim. Se não tiver possibilidade de reduzir logo o quanto antes e fazer a cirurgia na urgência, pelo menos alinhar o membro, tentar ganhar um pouco do comprimento, porque esse fragmento metafisário proximal do rádio deve estar dando sintoma no nervo mediano, é esperado que esteja dando sintoma no nervo mediano. Passamos, não era uma fratura exposta, chama atenção aí, além da compressão do mediano, possível compressão, né, porque o caso está muito agudo ainda, também desenvolvimento aí de uma síndrome compartimental, se não for tomada a conduta que vocês falaram. Pode passar, Caco. As oblíquas, né? Quando a gente está na porta, a gente faz, né? E aí eu pedi uma tomografia também, se alguém quiser comentar a tomografia, se ajuda ou não. Escolher alguém? Fernando, de Equador. Que está quieto. Saludos, aquí estamos. Claro que sí. Hola. Hola, Fernando. Gracias. Es una fractura compleja y como bien se señala, las partes blandas son muy importantes de valorar. Las lesiones al nervio mediano, al pronador cuadrado, los flexores, son importantes. Nuestra primera conducta, libre de la parte ósea que se vaya a trabajar, es un lavado exhaustivo con más de 4.000, 5.000 centímetros cúbicos sobre esa herida. Verificar las pulsaciones de la circulación, la vitalidad, y de ahí actuar obviamente sobre la reducción de la fractura, pero siempre con un lavado previo en emergencia. Gracias, Caco. Nada. André Pires. Está quieto também? E aí, Caco, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, e agora, o que fazer com esse caso aí? Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que é super importante avaliar as partes moles. Me preocupa muito o fato de ter um hematoma grande, tem essa lesão de pele volar, mas tem que ver qual que é a dinâmica, né? Primeiro, se há disponibilidade de você pôr no centro cirúrgico rápido, se não, se você vai ter material hábil para fazer a cirurgia. E eu acho que o mais importante foi o que o Diego falou, tem que primeiro alinhar esse membro para depois planejar a cirurgia. Se houver a possibilidade de fazer a osteossíntese interna com uma placa com estabilidade angular, ótimo. Tufi, segue o caso aí. Então, nós temos a reconstrução com a tomografia para identificar melhor essa fratura do rádio. Vocês observam que é uma fratura que tem a superfície articular do rádio praticamente toda preservada. E a fratura da una associada, e também parecido com o caso que o Caco mostrou no começo. Pode passar o próximo, Caco? Quiser, eu vi ali, cheiro gostoso. Os André, microfone, os André. Você está cozinhando aí, Osvaldo André? Tá bom aí. Tem de janta hoje, Tufi, antes de mostrar aqui, vamos abrir para o pessoal falar sobre a conduta ortopédica, vai? Eu não entendi. Começou pela una? Não, acho que o Caco tirou o slide da redução, do punho reduzido. Tem imagem clínica aí, Caco. Eu não tirei nada, não. Qual que é? Claro que você tirou. Mandei. A imagem clínica eu tirei, sim, tirei, que eu achei que fosse igual a outra, desculpe. Ele tirou a imagem exatamente para mostrar que a redução na urgência ali, alinhando, já melhorava a condição de partes moles absurdamente. Me desculpe, foi mesmo. Contra a regra, às vezes, tira o tapete da gente. Né? Não comecei. Podem começar por onde quiser, pelo rádio, pela una. Como é que vocês querem tratar isso? Vamos lá, PH. Você que questionou, começa pelo rádio ou pela una? Começa sempre pelo rádio. Por quê? Porque é um osso maior, porque o rádio, osso porque mais não a una? estável, mais fácil de
fixar, dar uma tranquilidade maior para fixar ou não a ulna. Se a ulna reduzir, ficar numa posição estável, eu testo no transoperatório. Se não, eu prefiro inicialmente fixação percutânea com um parafuso sem cabeça, Herbert ou algum outro. Se não der, eventualmente, por último, eu deixo algum outro tipo de fixação. Tento o máximo possível não usar a placa na ulna. Se der para usar um parafuso sem cabeça, eu uso parafuso sem cabeça. Se não der, fios mais cerclagem. E, por último, a placa. Então, essa é a minha sequência. Não fixar, se ficou estável, bem reduzido. Fixar percutâneo com um parafuso de Herbert. Se não der, algum outro método. Mas, a princípio, começo sempre pelo rádio. Vocês tiveram um caso já onde você fixa o rádio, PH? Você fixa o rádio e a ulna fica tão estável que você aborta a cirurgia da ulna? Eu também, eu tive casos assim. Tufi, se defenda agora. Nessa região, não, viu? Nessa região eu sempre faço a fixação. Se for uma fratura do estiloide, aí sim, fixo o rádio e testa um cisalhamento ali. Mas nessa região do colo, da ulna, vamos dizer assim, eu prefiro fixar. Pode passar o próximo. Bom, Quanto tempo depois da fratura que esse paciente foi operado? Foi no mesmo dia ou dia seguinte, Pedro. Porque é o seguinte, eu acho que ela chegou com a fratura, ela foi para um raio-x sem uma proteção, chacoalhando o braço, entendeu? Uma fratura altamente desviada, ela mereceria uma imobilização temporária para fazer essa radiografia. Isso causa dor, causa distrofia. Ela fez uma tomografia nas mesmas condições, ainda sem uma imobilização temporária. Então, isso tudo são lesões de partes moles. Nós estamos chacoalhando esse paciente no bloco, no pronto-socorro, chacoalhando na radiografia, mexendo ali tendões, nervos. Então, na minha opinião, esse paciente chegou, tem a radiografia, ela merece uma analgesia, uma anestesia, às vezes até intrafocal, uma redução, um alinhamento e uma tala temporária. Aí você vai estudar o restante da fratura, tomografia, tudo, mas com uma proteção porque a lesão de partes moles ela é mais grave até do que a lesão óssea, né? Então essa é a minha opinião. Tufi, se defenda agora. Por que a ulna e não o rádio? Não, eu não comecei pela ulna, eu fiz o rádio primeiro. Ah, tá. Eu vou falar uma coisa. Eu tenho como princípio começar quando são dois ossos, ou pelo osso que é o eixo, ou pelo menos cominuto, né? Então, se eu tenho um que é muito cominuto e o outro não, eu vou começar pelo outro, né? Que não é cominuto. Nesse caso, por exemplo, eu tenho uma ulna que não é cominuta e um rádio bastante cominuto. Então, eu vou ter uma opinião diferente dos dois aí. Mas, não sei. É para discutir. Serve para um osso diafisário, mas não para um osso epifisário e um osso pequeno como a ulna. O rádio é bem maior, a tua chance de tu acertar melhor a redução e deixar bem mais estável antes. Nesse caso específico, não concordo com essa... Quando tu tem rádio e ulna na diáfise, se tu tem uma cominução maior em um deles, eu acho interessante começar pelo menos cominuto, mas na epífise, não concordo. Desculpa. E outra coisa, aqui a cominução é dorsal, não é uma cominução volar. Eu acho que o parâmetro para ver pelo rádio é muito melhor do que pela ulna. Começaria pelo rádio por princípio, sempre começo pelo rádio, e principalmente porque o parâmetro que eu vou ter de redução é mais fácil pelo volar. Pela parte do volar. Cacô. Oi. Ricardo. Pode falar, Ricardo. Acho que independente de fixar primeiro o rádio ou a ulna, acho que é importante abordar os dois antes de fazer a primeira fixação. Eu geralmente começo abordando o rádio,
e depois, antes de fixar o rádio, eu concordo com o Tufi, assim, eu acho que essa fratura é muito instável para não fazer a fixação da ulna. Acho que se tu não fizer a fixação da ulna, por mais que esteja bem reduzido e estável, tu vai ter que imobilizar o paciente por muito tempo. E diferente do que o Paulo Henrique falou, assim, eu tenho uma boa experiência com aquela placa gancho, aquela placa hook, que eu acho que ela machuca muito pouco partes moles e ela foge do sexto compartimento, ela foge do extensor ulnar. Então, para esses casos assim da ulna distal com pequeno fragmento distal, eu acho que aquela placa é um bom sistema de fixação e principalmente permite uma mobilidade precoce para esse tipo de fratura. Então, eu, independente de fixar, eu fixaria primeiro o rádio, mas eu abordo o rádio, depois eu abordo a ulna, porque muitas vezes tu tem partes moles que impedem a redução dos dois ossos. Então, tu primeiro aborda os dois ossos para depois fazer a primeira fixação. Ok, perfeito. Tufi? Pode passar, Caco. Esse caso, como o Ricardo chamou a atenção, tinha realmente interposição do periósteo na ulna, por isso que eu botei essa foto aí. Então, é uma fixação temporária com fio para depois fazer a fixação com a placa. Caco, parou de compartilhar a sua tela. Será, hein? Estou vendo aqui, não. Estou vendo, tá normal, já compartilhou. Tá normal? Foi colocado uma placa no rádio e uma placa na ulna. Eu acho que era isso o caso. Você pôs a placa mais lateral? Essa placa está aonde, Tufi? Oi? Essa placa está aonde? Essa placa ficou um pouco mais dorsal, mas com proteção do nervo ou do tendão extensor. Aí, quando você faz a pronação, ela vira para o outro lado. A radiografia do meio está em pronação. E ela ficou um pouco mais dorsal. Ela ficou mais para o quinto do que para o sexto compartimento. Oi? Ela ficou mais para o quinto do que para o sexto compartimento. Exato. Aí ele é dorso radial aí, né? Exatamente. Tá. Tufi, só porque veio aqui no chat a pergunta, você ficou com algum medo de fazer a fixação por via volar por causa daquela lesão de partes moles ou não? Da ulna? Não, do rádio. Do rádio. O rádio foi volar. A ulna que foi dorsal. Não, mas você ficou com medo de fazer a fixação volar do rádio por causa daquela lesão de partes moles que tinha? Não, foi uma pergunta no chat. Não, nenhum medo. Nenhum medo. Experiência. A é isso mesmo. Se o nervo tiver sofrido, descomprimiu o túnel do carpo no mesmo ato cirúrgico. E mais uma pergunta, você não tem medo de, na fixação com as placas que tem dupla fileira como essa, deixar a fileira proximal sem nenhum parafuso? E tem alguns trabalhos biomecânicos, eu nunca vi um trabalho clínico desse, dizendo que essa é uma região de fragilidade, que se o paciente fizer algum apoio, alguma coisa precoce, ela pode dobrar ou quebrar essa região, porque ela só fica com essas pontes entre os furos para segurar a fratura. Não, de verdade, nos trabalhos biomecânicos, eles mostram que a quantidade de parafusos no segmento distal, 4 é igual a 7, funciona normalmente. Então, a vantagem de ter essa fileira proximal aí é quando você precisa de apoiar uma superfície subcondral e depois pegar algum outro tipo de fragmento que você não conseguiu, porventura, fixar. Essa zona de fragilidade na placa não existe. As placas de rádio têm diferentes resistências biomecânicas, mas todas elas suportam a carga fisiológica que precisa. Eu puxei o assunto, porque eu sei que a sua tese de mestrado e doutorado foram em biomecânica, né? Sim, doutorado foi. Parabéns. Olha, Tufi, já que o Diego comentou da sua tese, eu estava na banca e foi uma tese brilhante, uma tese linda, 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 que eu gostei muito mesmo. Obrigado. E me fala uma coisa, esses parafusos aí, qual que é o comprimento ideal deles? E fala um pouquinho da sua tese sobre os parafusos
distais, quanto ao comprimento deles? Então, a grande sacada da placa volar foi tratar a fratura dorsal por via volar. E o primeiro tipo de problema que eles deixaram de ter era a lesão do tendão extensor pela placa dorsal. Então, quando você coloca a placa volar, o que estava acontecendo é que o parafuso estava perfurando a segunda cortical e machucando o tendão extensor da mesma forma. Então, eu me baseei num estudo da Lindsay Wall e colaboradores lá, que fizeram um ensaio biomecânico também, só que com o modelo de fratura extra-articular. E nós tentamos melhorar a qualidade do ensaio, submeter a peça a um tipo de ensaio só, e nós conseguimos demonstrar em ensaios de flexão, tanto volar quanto dorsal, e de compressão axial, que o comprimento do parafuso precisa ser 75% do que você mede. Então, aí ficou 100%, né, Teofim? Aqui é o seguinte, depende muito, se você olhar a radiografia em perfil, a placa não está completamente alinhada. Então, existe também o tuberclo de Lister, que é um pouco difícil da gente conseguir mensurar isso aí direitinho. O que a gente tem feito atualmente é, depois da redução da fratura, faz a perfuração e não perfura a segunda cortical. E aí coloca o parafuso com um pouco menos do que isso. Importante fazer a visão tangencial, né? Tangential view. Né? Sim. Tem um trabalho do grupo da Santa Casa aí que, infelizmente, um europeu publicou primeiro lá, né, Caco? Que mostra essa incidência aí do tangencial, que é extremamente interessante. A história foi assim, nós apresentamos em 2007 isso aí, escrevemos, mandamos para a revista, para o Journal of Hand Surgery, americano. Aí vai e volta. Nessa aí, em 2008, publicaram outro trabalho, o americano publicou e foi o pioneiro, né? O nosso ia, voltava. Aí eu descobri depois que em 2006, quer dizer, um ano antes, teve um alemão que também mostrou no congresso deles, que está nos anais. Então, na verdade, o primeiro a citar isso aí foi o alemão, no congresso deles, mas também não estava no papel, né? Nós mandamos várias vezes, ia, voltava, e depois o americano publicou como pioneiro, sendo Skyview, né? Que ele chamou de Skyview. Mas paciência, né? A vida é assim. Às vezes eles param o avião e compram as máscaras, né? É assim mesmo. Caco, oi. Em relação à mobilização precoce, né? Se essa ulna distal tivesse fixado de uma maneira super rígida, não tivesse aquele fragmento ali que está na estiloide ulnar, eu até permitiria, né, uma mobilização precoce bem ativa. Mas com essa fixação aí eu seguraria um pouco mais o paciente e eu não vejo grande diferença do ponto de vista funcional depois de 3 a 4 meses, se tu segura o paciente um pouco 3 ou 4 semanas. Então, tu ir muito agressivo para, entre aspas, liberar rápido, sem ter um benefício tão grande, tem que ser considerado. Ok. Bom, nós estamos já 1h37, né? Acho que vamos só ver o que o Tufi fez mais nesse caso aqui. Acho que é isso. Temos mais alguns casos, mas eu acho que 1h30 tá bom, né? Eu agradeço muito aos nossos convidados, ao Tufi, o Paulo Ruschel. Agradeço todos que entraram, que participaram. Foi um prazer grande demais para mim e para Santa Casa. E eu já vou adiantar para vocês que na sexta-feira temos Escafoide, com a presença do Zaidenberg, com o Cassiano, com o Milton Pinhataro, e eu vou moderar também. Então, sexta-feira, daqui a 2 dias, mesmo horário, e daí, 20 horas. Eu queria dizer para vocês que para esse primeiro encontro que a gente promoveu, já teve uma média de público de quase 150 pessoas,
chegamos a um pico de 200 pessoas durante o início, antes de cair a transmissão no YouTube, que depois a gente conseguiu retomar. E eu vou tentar manter esse canal do YouTube ativo e vou tentar subir essa discussão de casos clínicos para o YouTube o quanto antes. Daí eu já subo editado e subo ela inteira, tá bom? Eu gostaria de agradecer muito a paciência de vocês e prometo que a gente vai melhorar a qualidade da transmissão para as próximas reuniões. Parabéns a todos. Em nome da Santa Casa de Porto Alegre, ficamos muito satisfeitos pelo convite. Casos muito elucidativos e que venha a acrescentar na nossa vida como cirurgião de mão. Muito obrigado, Caco, e aos participantes da mesa. Eu que agradeço. O privilégio de estar aqui com vocês e dividir a mesa aí com tanta gente bacana na plateia. Aprendi muito. Obrigado a todos e sexta-feira estou firme aí. Bom, pessoal, muito obrigado então. Até sexta. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Abração.